do apóstolo São Paulo, na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e versículo de número 10. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e versículo de número 10. Nós vamos ler um versículo e ministrar uma palavra pastoral, uma palavra que Deus colocou no nosso coração. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 10. Os irmãos acharam? O texto diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Somente isto, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Vou repetir mais uma vez: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Meus amados irmãos, me preste sua mente nesta noite. Vamos caminhar antes de comermos o pão, tomarmos o vinho, numa mensagem que eu acredito que o Espírito de Deus quer ministrar no nosso coração. Este texto que eu li esta noite aqui é apenas um texto para introduzirmos o tema da mensagem, que é esta: quando minhas ações dizem que eu estou me desviando de Deus. Quando minhas ações dizem que eu estou me desviando de Deus. E eu li esse texto porque não existe texto que se enquadre de forma mais propícia no tema desta mensagem do que a história deste homem, Demas, que foi um discípulo do apóstolo São Paulo. E Paulo, ele vai pelo menos por 3 vezes em suas cartas citar o nome deste homem, que teve o privilégio de aprender nada mais, nada menos com o maior apóstolo do cristianismo. Ele ouviu o apóstolo Paulo pregar, fazer milagres, operar maravilhas, mas quando Paulo ficou velho, foi preso, e Paulo precisou que seus discípulos estivessem próximo a ele para lhe dar pelo menos um suporte nas suas prisões. Demas se desviou, amando o presente século. Aqui vem a tônica de que a doutrina da predestinação cai por terra, quando diz: uma vez salvo, para sempre salvo. Não é verdade. Se nós, na nossa caminhada de fé, não zelarmos e não cuidarmos pela nossa salvação, certamente cometeremos o erro e de cairmos no mesmo pecado ou erro que Demas caiu, que foi se desviar de Deus, dos princípios de Deus, amando este mundo e voltando para o mundo. Quando Paulo vai escrever aos Colossenses no capítulo 3 e versículo de número 14, ele vai citar Demas como um dos seus cooperadores. Mas no resumo do seu ministério, Paulo traz-nos uma notícia triste, a notícia de que este homem decidiu amar o mundo, se desviando e se afastando do Deus Todo-Poderoso. É impressionante porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e olhamos para a história do povo de Israel, do povo de Deus, do povo que Deus tirou do Egito, no seu contexto bíblico, nós vamos perceber que se afastar de Deus era uma constante na vida deste povo. Depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito e o introduziu na terra prometida, e você é estudioso da Bíblia, você vai perceber que se afastar de Deus, se desviar de Deus, abandonar a comunhão com Deus, era uma constante na vida do povo de Israel. O período dos juízes, para quem já leu o livro dos juízes,
é o período negro da história do povo de Israel. Pois a Bíblia Sagrada vai dizer, ao encerrar este livro, que cada um fazia o que bem queria e o que estava no seu coração. Aquela geração que fez um período de quase 150 anos, que foi o período dos juízes, foi uma geração onde aquele povo viveu em trevas espirituais, se desviando constantemente de Deus e se afastando dele, até que Deus então levanta Samuel. O interessante é que para um povo que ficou 400 anos escravo numa nação, eu acredito que 835 anos é muito pouco, porque este foi o período desde quando eles entraram na terra e foram para o cativeiro. Desde o período em que Israel foi introduzido na terra prometida, até o período em que eles foram levados para o cativeiro babilônico, passou-se 835 anos. Repito, para um povo que ficou 400 anos escravo, 835 anos é muito pouco para completar um período de uma nação que Deus escolheu para colocar o seu nome, mas por não ser fiel ao Deus Todo-Poderoso, este povo foi novamente arrancado da terra prometida e levado para o cativeiro. Apesar de Deus, por várias vezes, apelar ao seu povo, através dos profetas que ele levantou, a Bíblia Sagrada vai dizer no livro do profeta Jeremias, Deus dizendo: eu vos levantei profetas e comecei falando com vocês de madrugada até altas horas da noite, mas vocês não quiseram ouvir a minha voz. Mas o interessante é que o que aconteceu com o povo de Israel estava profetizado pelo próprio Deus já no início em que o povo entrou na terra prometida. Em Deuteronômio, no capítulo de número 8 e o versículo de número 10, Deus vai dizer assim: quando pois tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Talvez você, eu, nós, aquele povo não entenda porque foi necessário eles caminharem durante 40 anos em um deserto, para depois serem introduzidos na terra prometida. Mas o capítulo de número 8 de Deuteronômio vai dizer que o motivo pelo qual Deus permitiu que eles ficassem 40 anos caminhando no deserto, era porque Deus estava provando aquele povo, para que eles aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para eles aprenderem dependência de Deus, para eles aprenderem a ouvir a voz do Senhor, para que quando eles fossem introduzidos numa terra que mana leite e mel, edificassem casa, plantassem vinhas, eles não viessem se esquecer de Deus. Foi justamente isto que aconteceu. Depois que Israel ficou grande, depois que Israel ficou poderoso, depois que a nação de Israel se estabeleceu na terra, depois que a nação de Israel conquistou as nações vizinhas, eles se esqueceram de Deus, passaram a adorar os deuses estranhos que as nações vizinhas tinham, começaram a adorar a Deus no templo e a Baal em suas casas, debaixo das árvores frondosas. A Bíblia diz que eles levantavam postes ídolos e ali eles depositavam os seus corações adorando aos falsos deuses. É verdade, quem olhar para a igreja nos dias de hoje, principalmente quem está exercendo o ministério pastoral, percebe que há um relaxamento de muitos cristãos em relação às coisas espirituais, fazendo com que
muitos cristãos se voltem a práticas da natureza caída, a práticas da natureza do velho homem, a coisas que antes eram praticadas quando estavam no mundo, quando não conheciam a Deus. Mas, como disse anteriormente, hoje existe uma frase no meio cristão que tem sido muito perniciosa e perigosa para muito crente. É a frase nada a ver. Hoje temos uma geração no meio da igreja, no seio da igreja, no meio dos cristãos, que por causa de um comportamento similar ao comportamento da vida do mundo, o comportamento do mundo, muitos cristãos estão assimilando novamente uma cultura que, conforme nós lemos nesta noite no texto introdutório do culto, não convém a santos. Eu quero dizer para você, a Bíblia Sagrada diz que quem vai morar com Deus Santo é aquele que viveu uma vida de santidade aqui na terra. Quando Pedro, ele vai escrever sua primeira carta, no capítulo de número 1, versículo de número 11, 12, 13, ele diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O crente tem que ser santo no andar, no falar, no pegar, no ouvir, no caminhar, porque só vai morar com Deus Santo quem vive uma vida de santidade aqui nesta terra. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Mas infelizmente, como eu disse aqui esta noite, há um relaxamento. Recentemente ouvimos aí um vídeo que saiu no Brasil inteiro, do cantor Fernandinho, um cantor muito sério na área do louvor, no mundo e também no Brasil. E ele fez um vídeo condenando, acusando, na verdade mostrando o que está acontecendo no meio da música evangélica. Muitos cantores evangélicos que nasceram na igreja, que cresceram na igreja, que Deus deu dom, talento, capacidade, sabedoria, estão agora fazendo dupla com cantores do mundo, cantando com cantores do mundo. E no seu vídeo ele diz assim: não existe uma música para o crente e não existe uma música para o artista. A mesma música que o crente comum na igreja adora a Deus é a mesma música que o artista do mundo, ao se converter, também deve adorar ao Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor, porque na verdade, irmão, é a verdade. Quem acompanha os acontecimentos no meu evangelho sabe o que eu estou dizendo. O crente comum, quando eu me perdoe por usar essa palavra, que às vezes não está na fama, no sucesso, ele aceita Jesus, ele levanta a mão, vem para a igreja, aí ele passa por todo o processo, ele vai para o discipulado, ele passa 3 meses fazendo discipulado, a vida dele é observada, o comportamento dele é observado, depois ele é batizado, e aí ele começa a caminhar como membro. Mas hoje, em muitos meios cristãos, o artista do mundo, só porque vai na igreja, nunca adorou Jesus, às vezes passa todo ano cantando nos carnavais da vida, e vai na igreja e dão um microfone para ele cantar no púlpito da igreja. Eu quero dizer para você que o altar é santo, seja aqui ou seja aí, e quem tem que adorar a Deus é quem vive uma vida de santidade e de compromisso com sua palavra. Porque fez esse vídeo, ele foi afrontado, ele foi massacrado, mas ele tem razão. Se ele foi massacrado na mídia social porque ele condenou isso, parabéns para o Fernandinho. Se todo mundo tivesse batido palma, ele estava errado, mas se ficaram contra, é porque ele está certinho em condenar o pecado no meio do povo de Deus. Para você nesta noite,
que logo mais vai pegar do cálice e comer o pão, que para permanecer de pé, nós precisamos alimentar o Espírito com as coisas do Espírito. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, quem anda na carne não pode agradar a Deus, não pode agradar a Deus. A Bíblia Sagrada diz, em Romanos capítulo 8, versículo 1, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí talvez você levante a mão e dê glória, mas o versículo não termina aí. O versículo diz assim: para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E se crentes que estão me ouvindo aqui, tanto aqui presencial como pela transmissão, se você não voltar aos princípios verdadeiros do Evangelho, o que vai acontecer é que mais cedo ou mais tarde você vai naufragar na fé. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos o exemplo, Saul, irmão, é o maior exemplo de um servo de Deus que naufragou na fé. Saul é o exemplo do homem que começou bem. Saul começou bem demais, porque ele começou cheio do Espírito. Em 1 Samuel capítulo 10 versículo 6 vai dizer: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Quando Saul foi ungido rei de Israel, Samuel deu 3 sinais para ele, que deveria acontecer no intervalo de 3 dias, mas a Bíblia diz que aqueles 3 sinais aconteceu no mesmo dia, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e Saul foi mudado no outro homem. Ele começou bem, mas terminou terrivelmente mal. Eu quero dizer para você que não tem como servir a Deus sem começar. Tem que começar, mas tem que terminar bem. Aleluia. Às vezes, presbítero Silvano, a pessoa pode até começar cambaleando, às vezes ela pode até começar não conhecendo a doutrina completa, mas ela tem que terminar bem. Ela não pode terminar mal. Às vezes você pode começar sem ter uma mudança completa e total no teu caráter, mas com o passar dos dias servindo a Deus, a tua vida precisa ser mudada à semelhança do caráter de Cristo Jesus. Ele começou bem, mas terminou terrivelmente mal. Em 1 Samuel 31:4 diz assim: então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não me venha esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Saul se suicidou, tirou sua vida. Um homem que começou cheio do Espírito Santo, um homem que foi escolhido para ser rei de Israel, um homem que o Espírito de Deus se apoderou dele, mas com o passar do tempo, Saul foi se desviando pouco a pouco de Deus. Olha como Saul era um religioso sem Deus. Quando ele perde a guerra para os filisteus no monte Gilboa, ele pega a sua espada, dá para o seu pajem e diz: me mate, porque eu não quero morrer na mão dos incircuncisos. Era melhor Saul morrer pela mão dos incircuncisos, cheio do Espírito Santo, do que morrer pela sua própria mão, desviado do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu quero dizer para você esta noite, que antes de Deus querer uma religiosidade farisaica, Deus quer um compromisso com sua palavra e com seu Espírito Santo. Então eu vou dizer para você: pastor, qual é os passos, as ações que me dizem que eu estou me desviando de Deus? A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa, que ela está se desviando de Deus, é que essa pessoa volta a ser natural. Ela volta a ser um homem natural. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios 2,14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe o que acontece quando alguém está se desviando, cristiano? Quando ele é cheio do Espírito, ele vem para a igreja, ele adora a Deus, ele cultua o Senhor, ele lê a palavra, ele consagra a vida, ele vem no culto de oração, o culto está acontecendo, ele não está se importando com quem está andando, caminhando ou conversando dentro da igreja, ele está no lugar dele adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Mas quando ele começa a se desviar de Deus, ele começa a ver na igreja aquilo que antes ele não via quando era espiritual. Ele começa a ver defeito na igreja, ele começa a ver defeito no culto, ele começa a ver defeito no irmão, ele começa a ver defeito na roupa da irmã, ele começa a ver defeito no pregador, ele começa a ver defeito no cantor, ele vê que o músico desafinou, ele começa a desagradar, ele fica no culto, mas ele está desambientado, o culto está até agora, ele está dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não estou sentindo nada, parece que eu não pertenço mais a este lugar. Ele fica natural, mas quando ele é espiritual, não importa, a pessoa que está do teu lado pode estar fazendo o que quiser, mas ele está ligado no céu, ele está ligado no céu. Ele começa a questionar as coisas de Deus, como Deus opera, como Deus trabalha, como Deus está fazendo, porque não fez isso, foi aquilo, porque ele ficou natural. O homem natural e o homem sem Deus, que ainda não foi regenerado, como ele não tem o Espírito, todas as suas atitudes são tomadas baseadas no conhecimento humano e na sabedoria humana. Toda ação, quando ele começa a voltar a ser natural, as suas decisões não são mais decisões direcionadas pelo Espírito, são decisões tomadas pela sabedoria humana e pelo conhecimento e atitudes humanas. O homem natural está sempre procurando a melhor forma de se dar bem, não importando como vai se dar bem, mesmo que para isso tenha que quebrar princípio. Eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que você veio adorar esta noite é um Deus de princípio. Deus age em cima de princípios, Deus não quebra princípio. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Mas aquele que está se desviando e ficando natural, ele quer se dar bem em cima dos outros, importando como não, ele não importa se vai quebrar princípios ou não. Esta noite eu quero chamar você para que, se você está ficando um homem natural, volte a ser espiritual nesta noite, volte a ser cheio do Espírito de Deus novamente. Segunda ação que mostra que uma pessoa está se desviando de Deus: ela perde o temor do Senhor. Perca do temor de Deus. Irmãos, antigamente as pessoas temiam até mesmo pronunciar o nome do Senhor em vão. As pessoas iam para o templo, eles sabiam que o templo era um lugar sagrado, não era lugar para ficar batendo papo nos corredores e no banheiro falando da vida dos outros, não. Temia ao Senhor. Antigamente os crentes vinham para a igreja e faziam como o publicano, batia no peito e dizia para Deus: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Mas hoje são encontrados flagrantemente pessoas blasfemando de Deus. Irmão, tem até o humor gospel. Tem um cara aí na internet no Brasil, o cara faz o humor gospel, fazendo brincadeira com as coisas do Espírito, com a palavra, a forma como Deus usa os seus servos e vasos. E os crentes estão lá, o cara está blasfemando de Deus, das coisas de Deus, das coisas sagradas. Irmão, por muito menos Deus escreveu na parede do palácio de Belsazar.
Aleluia, porque Belsassar pegou os cálices que eram consagrados ao Senhor, e o seu pai Nabucodonosor não teve coragem de fazer isso, mas Belsassar não teve temor de Deus, e dando uma festa para 1000 dos seus grandes, consagrando os seus deuses, mandou buscar os vasos da casa do Senhor, que estava guardado no palácio, que o seu pai Nabucodonosor não teve coragem de tocar, e ele pegou os vasos sem temor, e começou a beber vinho neles, e dar graça aos deuses. Mas naquela noite, a mão de Deus entrou na sala do palácio, e escreveu: Mene, Meneu, Tekel, Parsim, pesado fostes na balança, e fostes achado em falta, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e os persas. Se tem uma coisa que o crente não pode perder, no dia que nós estamos vivendo, é o temor ao Deus Todo-Poderoso. O primeiro degrau, presta atenção nisso aqui, o primeiro degrau de uma vida espiritual é temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando uma pessoa está se desviando de Deus, uma segunda coisa que ela perde é o temor. Ele perde o temor de Deus, começa a ser essa coisa que não presta, que não agrada a Deus. Esses dias eu vi uma pessoa aqui da igreja, um membro da igreja, toma ceia, dançando música do mundo. Esses dias eu vi uma frase, eu achei interessante. Eu não tenho isso no meu celular, o TikTok, né? Mas eu vi uma frase assim: pastor, visita as tuas ovelhas no TikTok, porque lá elas estão sem lã. Vem para a igreja, veste roupa de crente, anda como crente, carrega a Bíblia como crente, toma ceia como crente, mas lá no TikTok, não sei o que lá, que essas redes sociais lá, está se comportando como mundano, perdeu o temor ao Senhor. Esta noite eu quero convidar você de novo para o altar, dobrar teu coração e dizer: Deus, me ajuda a temer ao Senhor. Hoje são encontradas flagrantemente blasfemando de Deus, ou até mesmo profanando as coisas sagradas, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Hoje, olha, irmão, existe um pecado que pastor hoje em dia não prega mais contra ele: pecado de sacrilégio. Hoje se prega contra adultério, contra bebida, contra fumo, contra roubo, corrupção, mas não se prega sobre pecado de sacrilégio, que é a profanação das coisas sagradas. Eu vou dizer uma coisa nesta noite aqui, que o que tem de mais sagrado aqui dentro deste ambiente, não é este púlpito, não é essas cadeiras, não é esse microfone, não é a nave da igreja, é você. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. A igreja é templo do Espírito Santo de Deus. Ou não sabeis vós que sois templos do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, é santo, é santo, é santo, é santo, é santo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Um carismático no estado de São Paulo, ele leu a Bíblia, aceitou Jesus como Salvador da sua vida, foi para uma igreja pentecostal, Deus batizou ele no Espírito Santo. Um dia, Silvano, ele está passando na rua, na sua cidade, na frente da igreja católica, ele se encontrou com o padre da igreja que ele ia, e disse: padre, ele disse: oh meu irmão, tudo bem, quanto tempo eu não te vejo no movimento carismático? Ele disse: padre, eu fiquei crente, eu li a Bíblia, me converti a Jesus,
Jesus e Jesus me batizou no Espírito Santo. Aí ele disse: padre, eu posso te fazer uma pergunta? O padre disse: pode, meu filho. Ele já sabia, mas ele quis ouvir do padre: padre, por que que o católico, quando passa na frente do templo, ele faz o pelo sinal? Aí o padre disse: meu filho, o católico, quando passa diante do templo, ele faz o pelo sinal, porque Deus está no templo. Aí ele deu um passo para trás e disse: padre, então toda vez que você passar por mim, faça o pelo sinal, porque eu sou templo, eu sou templo, eu sou templo do Espírito Santo. Eu vou deixar você adorar. Eu vou esperar você fazer uma viagem para dentro de você e você ver se ainda há temor aí dentro. Ainda há temor? Ou você só é crente? Eu quero saber se ainda há temor de Deus. Deus não está vendo o seu celular na madrugada, as redes de streaming que você acessa quando todo mundo está dormindo, e depois você vem aqui para dizer que veio adorar a Deus. Deus está dizendo: volta a temer ao meu nome. Quem está se desviando de Deus vai perdendo o temor, pouco a pouco. Temor é honrar a Deus com sua vida e não querer ofendê-lo pecando contra ele. O grande erro de Saul, irmão, foi achar que podia ser religioso sem contudo ser temente a Deus. Não tem como ser religioso sem ser temente a Deus. Qual foi a pergunta de Samuel para Saul? Que balido, pois, de ovelhas é este que ouço nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Samuel 15:14. A resposta de Saul foi: o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Aí Samuel disse: Saul, tem tanto Deus prazer em sacrifícios e oferta e holocausto, senão que obedeça a sua palavra? Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Chamandei tivesse inimiga. Não, eu vou deixar você adorar. Terceira ação de uma pessoa que está se desviando de Deus: ele começa a abandonar as primeiras obras. Em relação, meus irmãos, ao que fomos chamados para fazer e ser no corpo de Cristo, há 3 características: firmes, constante e abundante. Firme. Pode passar 100 anos de crente, firme. Oh, glória a Deus. Salmo 92 diz: os que estão plantados na casa do Senhor são como o cedro do Líbano e como a palmeira que floresce. Serão viçosos e florescentes, e na velhice ainda darão frutos. Aleluia. Daniel foi levado para a Babilônia com 12 anos de idade. Aleluia. No capítulo 5, quando ele vai comparecer diante de Belsazar, ele tem 80. E Belsazar pergunta: Daniel, você ainda é o mesmo? Ele disse: eu sou o mesmo crente que quando fui trazido para aqui com 12 anos, eu ainda adoro, eu ainda temo,
Há muita gente que nunca fez nada para o reino de Deus. Há pessoas que já fizeram, mas hoje não faz mais nada. E há outros que, independente do que estiver acontecendo, com o muito ou com o pouco, com a luta, com a bonança, chova ou faça sol, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Oh, glória a Deus. Choramanda Handes. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus disse para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 2: eu sei suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e o não são. Tu os achastes mentirosos, sofrestes e tens paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que tu deixastes o teu primeiro amor. Aí Jesus usa 3 verbos: lembra-te, 3 palavras: lembra-te, 3 verbos: lembra-te, arrepende-te e pratica. Primeiro ele diz: lembra de onde caístes. Segundo, arrepende-te. E depois, volta a praticar as mesmas obras. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. O pastor não dá mais. Dá. A Bíblia diz que dá. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz: fortalecer as mãos fracas e os joelhos vacilantes. Volte a fazer as primeiras obras. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: ó insensatos Gálatas, quem vos induziu a terdes começados pelo Espírito e estardes terminando pela carne? Irmão, o crente tem que começar pelo Espírito e terminar no Espírito. Deus vem buscar uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Volte às primeiras obras enquanto é tempo. E praticar aqui, irmão, é um verbo de ação. Fala de atitude, de comportamento, de realização e de fazer. Qual foi a reprimenda de Jesus ao servo que enterrou o talento que recebeu? Qual foi? Servo mau, porque você não pegou o meu dinheiro e deu aos banqueiros, e então quando eu viesse me pagaria com os juros. Tirai dele o talento e dai ao que tem 10, porque todo aquele que tem se dará mais ainda, mas aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Enterrou o talento na terra e ficou esperando o Senhor. Tem um rapaz aqui da nossa igreja que Deus levantou para servir a Deus no ministério da música. Ele não sabe disso, mas eu vou contar agora. Um dia um rapaz falou para mim: pastor, a minha vida estava derrotada, e eu estava passando na frente da igreja, e fulano de tal estava cantando um hino, e Deus tocou no meu coração. Eu entrei na igreja, aceitei Jesus, Jesus mudou a minha vida. Mas hoje está com o talento enterrado, com a vida enterrada, com a vida nas coisas do mundo, e as almas estão esperando ouvir a tua voz através do louvor, e você não está percebendo que irás prestar contas a Deus de cada alma que Deus ia tocar o coração delas através do teu louvor. Você abra aí, por favor, Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 12. Abra aí. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha o que o conselheiro, o Espírito de Deus diz através do escritor. Vede, irmãos,
que nunca haja em vós, nunca haja em qualquer de vós, um coração mau e o que, irmão? Infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É Bíblia, irmão, eu estou pregando Bíblia nesta noite. Cuidado, diz o Espírito de Deus, para que não haja em vós um coração mau e infiel, que vos aparte do Deus vivo. Mas todos os dias exortai-vos uns aos outros. Vai lá, Cristiano, você consegue. Vai, Silvano, você consegue. Ah, eu estou cansado, pastor Arnaldo. Vai, presbítero Arnaldo, continua. Exorta uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Eu vou dizer a última coisa e nós vamos orar. Outra ação, e essa eu considero uma das mais, dentre todas elas, mas essa aqui, perigosa demais, uma fé morna. Meu irmão, não tem coisa pior para Deus do que um crente, Sérgio, cuja fé é morna. Não tem. Uma das coisas que já vinha acontecendo antes de vir a pandemia, mas que foi potencializado com a pandemia, foi a mordidão espiritual. Pessoas que estavam esfriando na fé, tornaram-se totalmente mornas, apáticas, indiferentes às coisas e verdades espirituais. É impressionante como a frieza espiritual tomou conta de muitos crentes durante o período da pandemia. Tem gente que atingiu um estado de mordidão espiritual tão grande, que mesmo quase um ano depois que a igreja voltou a abrir as portas, ela não consegue mais congregar, ela não consegue mais cultuar, ela não consegue vir mais para a igreja, se tornou morno, apático, indiferente às verdades de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você esta noite, sem medo de errar. O crente morno, ele hesita entre dois pensamentos. O coração dele está dividido. Ele serve ao Senhor parcialmente. Esses dias eu liguei para o irmão, pelo amor de Deus, a igreja abriu em março de 2021. Até hoje você não veio na igreja. Pastor, eu estou orando em casa, eu estou fazendo campanha em casa, eu levanto de madrugada com a minha mulher para orar. Irmão, pensa aí se eu acredito. Se um crente não consegue sair de casa um dia na semana para congregar a Deus pessoalmente, ele consegue ter vida espiritual distante de Deus. Não vem não, irmão. Não vem não. Meu irmão, olha aqui para mim. Fazer como o pastor disse, olha aqui para minha gravata. Sabe como é que a Bíblia chama esse tipo de crente? Pergunta e diga, como é, pastor? Miseráveis espirituais. Irmão, quando eu estava preparando essa mensagem, eu vou dizer o que Deus me mostrou. Porque hoje, no culto de ceia, tem gente que passou 30 dias sem congregar e veio tomar ceia. Veio uma vez ou outra no mês tomar ceia. E sabe o que Deus fez hoje à tarde, quando eu estava preparando a mensagem? Deus me mostrou muito crente aqui, vestidos com trapos espirituais. Você está vestidinha na tua roupa que cobre o seu físico, mas espiritualmente você é miserável espiritual. A Bíblia é quem diz. Jesus chama essas pessoas de miseráveis espirituais. Apocalipse 3:15, a igreja de Laodiceia é a igreja dos crentes mornos.
ela tipifica como serão os crentes nos últimos dias. O que a igreja de Laodiceia fazia? Batia no peito e dizia: rica sou e não tenho falta de nada. Era uma igreja apegada à prosperidade material. Rica sou. Esses dias eu não acreditei, irmão, não. O irmão falou para mim: pastor, e eu vi o irmão, começou a pé, irmão, aqui. O irmão: pastor, eu pedi um irmão para colocar um instrumento musical dentro do carro dele. Ele disse: não, irmão, não põe não, porque pode sujar o carro. O cabo andava a pé, irmão, não tinha nada. Deus abençoou. Mas a vida está tão ligada aos bens deste mundo, que se tornou um miserável espiritual. Tem casa boa, tem carro bom, tem um bom emprego, tem um bom salário, mas quando Deus olha e bate o raio-x, você diz que é rica, eu digo que tu é pobre, miserável, cego e nu. Apego à prosperidade e autossuficiência. De nada tenho falta. É verdade. Talvez você não tenha falta de nada na sua casa. A geladeira está cheia, o carro tem gasolina no tanque, o cara do jeito que está, sem casa para morar, não te falta nada aqui. Mas e lá? E com Deus? A igreja de Laodiceia era uma igreja de miseráveis espirituais. Jesus disse: quem me dera que tu fosses frio ou quente, mas tu és morno. Porque se você fosse frio, descrente, você ouviria a minha palavra e se converteria a mim. Se você fosse crente, quente, você influenciava e inflamava os demais. Mas tu é morno, tu está em cima do muro. Diga aí para o irmão que está do teu lado: o muro é do diabo, irmão. Pula para o lado de Jesus nesta noite. Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. Que tipo de fé é essa sua? Que 30 dias você vem mendigar o pão da ceia e o cálice. Durante 29 dias você nem se lembra de Deus, mas uma vez por mês vem mendigar na mesa do Senhor. Miserável espiritual. Esta noite Jesus Cristo diz: compra de mim ouro refinado, compra de mim veste e compra de mim colírio. Sabe o que é ouro na Bíblia, irmão? Ouro na Bíblia é tipo símbolo de glória. Deus diz assim: Laodiceia, compre de mim ouro refinado no fogo, ou seja, busque a minha glória de volta. Compre de mim vestes brancas, para que cubra a sua nudez e não se veja a sua vergonha. Fala de santificação e de pureza. Ele disse: unja teus olhos, compra colírios, adquire de mim colírios para ungir seus olhos, para que veja. Um chamado de volta à visão das coisas espirituais em vez das coisas da terra. Diga comigo assim: Deus, melhor isso aí, diga: Deus não tolera uma fé medíocre. Isso, olha lá, Laodiceia, porque tu é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus não tolera uma fé medíocre. Só que Deus, irmão, Deus na sua misericórdia não abandona quem está se afastando dele de uma vez. Por isso que a igreja de Laodiceia, ele disse: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Eu estou na porta e bato. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer para você esta noite que Deus te trouxe aqui para bater de novo na porta do teu coração. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: eu não fui embora, eu estou batendo na porta do teu coração. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa.
cearei com você e você ceará comigo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, olha que coisa tremenda. Mesmo que a igreja de Laodiceia vivia morna, Jesus faz para ela a maior promessa entre todas as igrejas: se você ouvir a minha voz, far-te-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: até hoje você tem sido miserável espiritual, mas eu bato na porta. Fique de pé comigo nesta noite, fique de pé. Oh, glória. Eu vou esperar você falar com Deus. Oh, Jesus. Eu perguntei para Deus hoje à tarde: Senhor, mas por que eu tenho que pregar essa mensagem, Jesus? Eu poderia pregar uma mensagem de vigor para o povo, de autoajuda, levar o povo lá para as alturas com a pregação. Deus disse: a mensagem é essa, meu filho. Há muitos miseráveis espirituais na minha casa, que hoje vieram mendigar o pão da ceia e o vinho. Então, meu filho, pregue esta mensagem. Aleluia, em nome de Jesus. Deus está ainda batendo na porta do teu coração. Eu estou na porta e bato. Ouça a voz do Espírito de Deus esta noite. Ouça, irmão, fecha teus olhos, olha para o céu de olho fechado. Olha, Deus, sinta o toque e o barulho da mão do Todo-Poderoso batendo na porta do teu coração e dizendo: eu ainda não fui embora, eu ainda estou aqui, eu estou na porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu volto para o centro do teu coração, eu volto para o centro do teu culto, eu volto para o centro da tua adoração. Eu não te chamei para ser um miserável espiritual, para viver uma fé morna. Eu te chamei para você ser pomba na minha mão, instrumento na minha mão, vaso na minha mão. Deus te chamou esta noite. Volta! Enquanto é tempo. A minha vida era triste de se ver. Eu sempre quis a vida como sempre quis ter. Enquanto o Senhor esteve por aqui, mostrando o melhor caminho a seguir. Enche com tua glória, enche-me com teu poder. Pastor, enche com tua esta glória, não era a mensagem que eu queria ouvir hoje, mas é o que tem para hoje. Foi o que Deus mandou. Cuidado, irmão, não faça como Demas. Não ame o presente século. Volta para Ele enquanto é tempo. Ouve a voz dele batendo na porta. Preciso admitir, eu preciso tanto de ti. Fale com Ele, diga para Ele: Senhor, estou aqui, preciso admitir. Diga para Ele: Jesus, se eu tenho vivido uma fé morna, eu quero mudar minha atitude a partir de hoje, Jesus. Oh, glória! Senhor, estou aqui, preciso admitir. Eu
teu coração. Ouve nesta noite. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e abrir a porta. Eu entrarei na sua casa. Cearei com você. Você ceará comigo. Renova, Senhor, o meu lugar de adoração. Eu preciso de novo, Deus, vem. Eu preciso. Diga para ele: eu preciso, Senhor, de um renovo. Jesus, a pandemia não roubou de mim o culto, nem a adoração, nem o fervor, Jesus. Oh, glória. Eu preciso. Me mandará uma caçúria. Eu preciso. Eu preciso. Oh, aleluia. E eu preciso de novo. Não é hora de você olhar para ninguém, é hora de você olhar para dentro de você e ver se a chama